Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, para mais hoje dia de palestra. Vamos lá, vamos conversar com os nossos recadinhos, nossos tradicionais recadinhos. Já temos as palestras de julho marcadas. Na quinta, no dia 25/7, quinta-feira, às 20h15, o tema será gratidão, que é aqui no nosso trabalho de quinta, com a Silvia Regina e Lúcia. No dia 30/7, terça, às 20h15, a Revista Espírita como Laboratório de Construção da Doutrina Espírita, com Chaline Pante. E no dia 31/7, quarta-feira, às 14 horas, Esperança, com Tânia Fernandes. Também já temos a nossa festa julina, marcada para o dia 13 de julho, sábado, das 12 às 16 horas. Aí vão ser deliciosas comidas típicas e muita alegria. Bazar de roupas, calçados seminovos, com peças a partir de R$5. E palestra às 15 horas. Mundo corpóreo, mundo espiritual e o intercâmbio entre os dois. Ezequiel Mota. Também já estamos abrindo as inscrições para o nosso curso básico de Espiritismo. Dessa vez ele será presencial. Será todo sábado, das 10 às 12 horas. O início está previsto para o dia 3 de agosto. As inscrições aqui na secretaria ou por e-mail, no nosso e-mail seacsaopaulo@gmail.com, ou mensagem na página do Facebook e Instagram. Também pode deixar uma mensagenzinha lá no Facebook e no Instagram que a gente pode fazer a matrícula por lá. O nosso curso ele é baseado no livro do ESE, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Também estou com a nossa campanha aqui de quadradinhos de lã. Parece que o inverno chegou. Parece, né? Parece, né? Faz tempo que estamos no inverno, acreditem. Nosso quadradinho aqui de 20x20, que a gente faz aquele cobertorzinho que a gente faz toda semana. Aí vem o cobertor grandão. Quem não consegue fazer disso como eu dou a lã. E tá tudo certo. Quadradinhos de lã. Também estamos aceitando doações de roupas, calçados, acessórios e livros de espíritas, novos e seminovos. As roupas, nós pedimos que elas estejam em bom estado e limpas, porque nós não temos estrutura aqui para lavar as roupas. Também aceitamos doações em dinheiro via Pix, só o Pix está ali fixado. O pessoal que está de casa é só solicitar também pelo WhatsApp que a gente manda o Pix. Também estamos fazendo uma outra campanha da arrecadação de tampas e lacres de plástico. Aí aquelas tampas e lacres de garrafa, de requeijão, garrafa PET, as de requeijão. Lacres de lata de alumínio, aquelas latinhas de refrigerante lá. Também aceitamos doações de blister, que são as embalagens internas de remédio. E notas fiscais sem CPF para doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Depois entra o Instituto, é bem interessante o trabalho que eles fazem, viu? Vocês vão ver o que eles fazem com essas coisas, eles fazem coisas maravilhosas. Também temos o atendimento fraterno, quem quiser conversar conosco. O atendimento fraterno pode ser presencial ou à distância. Se quiser fazer presencial, chega 15 minutos antes. À distância, fazemos por WhatsApp ou Facebook. Só agendar também com a secretaria. Também temos aqui nossa biblioteca com livros novos e seminovos, tanto para venda quanto para locação. E, não menos importante, o Evangelho no Lar, que nós pedimos aqui todas as semanas. O carrinho está lá. Oi? Carrinho seminovo. Tem um carrinho. Acho que era legal para a gente colocar isso aí no nosso Facebook e no Instagram também. Estamos vendendo um carrinho de cachorro-quente, que foi doado para casa, e nós estamos vendendo o carrinho de cachorro-quente. Não tem como mostrar aqui, que o carrinho é bem grande e tal, mas é um carrinho completo de cachorro-quente. O valor é R$550, entendeu? Se alguém estiver precisando aí, quiser chorar um desconto, a gente negocia, parcela no cartão de crédito, no Pix, faz um carnezinho da Casas Bahia em 10 vezes sem juros. Mas compre o carrinho aí para minha casa, pelo amor de Deus. E é um carrinho de cachorro-quente bem legal. A gente já usou bastante aqui. Era um trabalhador que teve um tempo que ele comprou esse carrinho, que estava trabalhando com cachorro-quente. Graças a Deus ele está com a vida mais tranquila agora. Ele deixou aí para casa. Então, quem tiver interesse, é isso. E
Não menos importante, o Evangelho no Lar que eu estava falando. É muito importante fazer o Evangelho no Lar. Basta escolher um dia da semana, em um horário específico, fazer uma leitura, reunir a família. É importante, protege a nossa casa, traz paz, traz um conforto para a gente. É muito importante fazer o Evangelho no Lar. Quem não sabe como faz, não conhece, é só solicitar aí na secretaria também, ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Solicita que a gente manda toda a orientação. Dito só tudo isso, podemos começar agora, né? Vamos lá? Então, neste momento, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos nos conectando com o plano espiritual. Vamos deixando nossas preocupações de lado. Vamos serenando nossos corações. Vamos recebendo todas essas energias boas. Vamos imaginando Deus, Jesus, com toda a sua bondade, trazendo paz, amor, esperança. E assim, agora mais tranquilos, mais calmos, vamos iniciando nosso trabalho de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É isso. Hoje estamos recebendo na nossa casa o senhor Adilson Ferreira. Ele veio falar para a gente hoje sobre felicidade. O que será que o Adilson preparou para a gente, hein, Adilson? Por favor. Obrigado, viu? Oi? 40 minutinhos, 40 minutos. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro, irmão, esteja conosco, não só agora, mas em todos os momentos da nossa caminhada. Nós vamos falar sobre felicidade. Quem não quer felicidade? Todo mundo procura, né? E quer achar a felicidade. É o nascimento de um filho, é um casamento, é uma profissão, a folhinha, quando a gente tira a folhinha, é ano novo, tal, feliz ano novo, todo mundo quer a felicidade, né? Mas aquilo que aparentemente para nós seria uma felicidade, será que de fato vai ser? Né? Aquele filho que nasce, será que no caminhar da vida dele, de repente, ele vai nos trazer tantas dores de cabeça? A gente não sabe, né? Mas se ele é a felicidade, eu coloco nele a felicidade, de repente eu me frustro, né? Um casamento que começou sempre, começa com flores, meu bem, depois termina com pedrada e meus bens. Quero que separe meus bens, né? Então um casamento parece começar às vezes tão bem, de repente vira uma fornalha, uma complicação. Mas se a pessoa colocou no casamento a sua felicidade, óbvio, ele vai trabalhar para ser feliz, para fazer a outra pessoa feliz, mas não há garantia absoluta que uma união vai ficar eterna ali, né? Nós temos que trabalhar para que fique. A profissão, escolhemos uma profissão, daqui a pouco, eu cansei, não era bem isso, né? Não dá. A folhinha, o simples fato de mudar a folhinha, de repente eu tirei dezembro e coloquei janeiro no lugar,
está tudo feliz. Não é nada, né? Não é isso que vai fazer a felicidade. Então, aquilo que parecia ser uma felicidade total, de repente, deixa de ser. Já não é mais, né? Então, o homem, o ser humano, tem uma busca desenfreada para encontrar a felicidade. E vai procurar a felicidade nos mais diversos locais, nos mais diversos bens, né? Ele sai feito um maluco, tem que achar a felicidade. Só que nós não sabemos ainda o que é exatamente, a grande maioria, né? O que é exatamente felicidade. Por quê? Porque nós estamos encarnados num mundo extremamente material ainda, a Terra extremamente material. E as coisas da Terra exercem sobre nós uma influência muito grande, muito grande. De repente, eu começo a acreditar que a aquisição de bens me trazem a felicidade. Comprei o carro. Nossa, sonhei a vida inteira. Comprei o carro, agora eu sou extremamente feliz. Estacionei aí fora, na hora de ir embora, levaram a minha felicidade embora. E aí, como é que fica? Né? Se eu deposito naquele bem a minha felicidade, óbvio que quando adquirimos alguma coisa, estamos alegres, sem sombra de dúvida, né? Mas colocar a felicidade naquele bem, não, de forma nenhuma, né? Por exemplo, trabalhamos 12 horas por dia, porque eu tenho minha casa, mas agora eu quero comprar um sítio. Trabalho 12 horas. Tenho um sítio. Agora preciso trabalhar 16 porque eu quero também a casa na praia. Porque eu quero ser feliz. E de repente ele tem a casa dele, o sítio, a casa na praia, só não consegue usar. Tanta felicidade ele não consegue usufruir, né? Por quê? Porque nós colocamos nas coisas aqui da terra, depositamos nela a nossa felicidade. Depositamos a felicidade em coisas às vezes tão estranhas. A fama. Eu quero que todo mundo me conheça. Saia na rua, todo mundo me reconhece, é um artista. De repente, todo mundo conhece. Ele começa a deixar o bigode crescer, usa óculos escuros, porque ele já não aguenta mais ser reconhecido na rua. Ele perdeu a vida pessoal dele, né? O status, o poder. Muita gente coloca no poder a sua felicidade, na ausência de problemas. Eu sou feliz porque não tenho problema nenhum. Não tem hoje? Não tem. Então fica tranquilo, amanhã você pode ter. E terá, né? Porque a dificuldade vai surgir na vida de todo mundo. Surge. Aqui na Terra, as dificuldades estão aí para a gente passar por ela e aprender essas lições todas que as dificuldades estão aí para nos oferecer, né? Muita gente coloca a felicidade na sorte, na beleza. Não, e a beleza daqui a pouco acaba tudo, né? Não vai ser feliz dessa forma. E o mais triste é que muita gente, não encontrando a felicidade nisso tudo, porque não vai encontrar, estará seduzido pelas coisas da terra, achando que é feliz em razão de ser famoso, de ter o carro, de ter a chácara, isso e aquilo. De repente ele não encontra, ou encontrou, mas perdeu, porque é tão natural, né? Aqui na terra a gente perder os bens que tem, a posição que tem. Muitos, infelizmente, dão cabo da sua própria vida, né? Se suicidam. Por quê? Artista, todo mundo me conhecia, eu era famoso. De repente o tempo passou, eu caí no ostracismo, ninguém me reconhece mais, acabou minha vida. Para ele, o reconhecimento das pessoas era tudo, né? Então, tudo isso porque nós não conseguimos entender o que é realmente a felicidade. Fixado nas coisas da matéria, a felicidade muda de endereço. Quando nós colocamos a nossa felicidade e depositamos nas coisas da terra, muda de endereço, nas coisas materiais. Nós costumamos até deixar um exemplo aqui, vamos ser sinceros, uma resposta, sinceros.
e eu coloco aqui em cima dessa mesa um copo com água e ao lado um saco cheio de dinheiro. E falo, olha, podem vir aqui, escolha o que vocês quiserem. Ou o copo com água ou o saco com dinheiro. O que vocês escolheriam? Agora pegou, né? Agora pegou. Depende, né, de cada um. O que a gente escolheria? Em sã consciência, aqui, nesse instante. Olha, pode pegar o saco de dinheiro ou o copo com água e levar para casa. Levaria o quê? Dinheiro. Vou pegar o dinheiro e vou comprar Sabesp para mim. Vou ter água viva inteira. Né? Mas aí, vamos imaginar que o senhor escolhe o saco com dinheiro e sai daqui. E eu pego o copo com água e vou atrás. Entramos num deserto. Deserto violento. Aquele sol, né, de rachar o cano. E o senhor lá quase morrendo, carregando aquele saco de dinheiro que está lhe matando. E eu atrás com um copinho com água. E o senhor, saco de dinheiro. Aí chega um momento que o senhor está quase que indo para o outro lado, com um saco de dinheiro. Aí eu digo, seu Ernesto, o senhor aceita? Vou fazer uma de Silvio Santos. Aceita trocar o saco de dinheiro por um copo com água? Sim ou não? O senhor está morrendo, está desencarnando. É verdade, é verdade. Troca, né? A felicidade mudou de endereço. O saco de dinheiro só atrapalha. Eu quero é a água. Então, as coisas da terra mudam de endereço. Se eu deposito a felicidade numa coisa, de repente aquilo, para mim, não é a felicidade, é o peso. Aquilo me atrapalha. De repente, eu troco por uma outra coisa. Ah, mas é tão insignificante. Mas é aquilo que me traz a solução naquele momento. Então, depositando as coisas, a nossa felicidade nas coisas da terra, mudar de endereço é um flash. Daqui a pouco mudou. Eu estou em outro lugar. Então, depositar felicidade nessas coisas não dá certo, de forma nenhuma. E aí a gente pergunta, onde é que estaria a felicidade? O homem já viajou para fora da terra, né? O homem vai para o fundo dos mares e o homem conseguiu encontrar felicidade em razão disso, nessas viagens. Será que eu sou feliz porque eu saí da terra no foguete? Não. O grande problema da humanidade é que, normalmente, o homem não faz a viagem mais importante. Aqui para dentro. Muita gente não faz. Né? Passa a vida inteira sem buscar se conhecer, sem buscar se entender. E, de repente, vai embora. Tem um ditado que diz assim, muita gente vive como se nunca fosse morrer. Nunca olhou para dentro, nunca viu, nunca prestou atenção no irmão, nada. Vive como se nunca fosse desencarnar. E ao desencarnar, desencarna como se nunca tivesse vivido. Vai vazio. Por isso que o mestre falou, juntai os tesouros do céu. A gente está atrás do saco de dinheiro. Ele fala, junte os tesouros do céu. Eu quero juntar um saco de dinheiro, né? Então, quando juntamos o tesouro do céu é aqui tranquilo, a consciência serena, a paz no coração, a aproximação com os irmãos, o serviço em favor do próximo, o acolhimento daquele que padece. Isso é juntar tesouros do céu. Reino dos céus. Jesus falou tanto, né? Buscai o reino dos céus. E aí a gente pergunta, o que é o reino dos céus? A humanidade não entende. Ainda acha que o reino dos céus é aquele local demarcado. Em que local? Lá em cima. Vai saber onde, né? Porque o lá em cima para nós, para o japonês, é lá embaixo. Né? Inverteu tudo. Então, imagina que
o reino dos céus é um localzinho em alguma região demarcado, cerca elétrica, catraca para entrar com crachá, você tem que ter o crachá para poder entrar, né? Tem que estar, portanto, acolhido, portanto, com nota boa para entrar no céu. E falando nisso, eu sempre me recordo, na época em que não é crítica, é apenas uma constatação daquilo que eu acreditava no passado, né? Ia para o céu. Aquilo me incomodava. Como que eu vou fazer para ir para o céu? É difícil, né? Bom, vou para o céu ou vou para o inferno? Até hoje eu estou procurando encontrar a nota de corte. A nota de corte é aquela que diz, olha, daqui é para o céu e daqui é para o inferno. Aí eles vão dizer para mim, olha, a nota de corte é 5. Faz lembrar a época de faculdade, né? Nota de corte é 5. Eu vou falar, puxa, e eu? Você vai para o inferno. Qual a minha nota? 4,9. Aquele passarinho que eu matei quando era um moleque vai me mandar para o inferno, né? Então, faço um pedido, por favor, dá uma analisada, vê se não dá para baixar um pouquinho, né? 4,9, vai, colher de chá, deixa eu entrar no céu. E aí me permite que eu entre no céu. E aí, o Caio, 4,8. Ih, Caio. Aí o Caio faz um recurso. Mas tem 2 passarinhos. 2 passarinhos. Aí ele faz o recurso, vai o 4,8 para o céu também. E não tem fim. Porque sempre terá alguém, né? Então, Jesus falava muito do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É possível o reino dos céus aqui na terra? É possível. Não só é possível, como é necessário, né? Porque o reino dos céus é a paz aqui dentro. É a consciência tranquila. Dentro daquilo que nós podemos fazer, porque nós não somos nenhuma para sempre ainda, né? Então a gente está tentando fazer o melhor. Se estamos nos dedicando para fazer o melhor, é possível encontrar o reino dos céus aqui mesmo. É possível. Por isso que ele fala, junte os tesouros desse reino dos céus. Seja o mais honesto possível, seja o mais prestativo possível, seja aquele que acolhe o irmão da melhor forma possível, né? E vamos juntando o nosso reininho dos céus aqui na terra mesmo, né? Então, as pessoas não fazem essa viagem para dentro de si, não se conhecem. E nessa viagem para dentro de si, a gente teria que descobrir de onde veio. As pessoas não sabem, né? Nasci, foi meu pai, minha mãe, então, na maternidade eu vim. Mas de onde você veio? Você nasceu ali naquele momento? O que você está fazendo aqui? Estou gozando a vida. Vai ser complicado, hein? Só gozando a vida, tá? Para onde você vai? Eu não sei, né? É tão interessante porque, por exemplo, dentro do judaísmo, entendimentos diversos, como tem dentro do cristianismo, né? Entendimentos que não batem, né? O que deveria bater no cristianismo era a moral. A moral tem que ser igual, não pode mudar. Mas o que aconteceu com Jesus, os milagres, cada um tem o seu entendimento, tudo bem, respeita, né? Mas dentro do judaísmo, por exemplo, o fariseu tinha um rigor extremo pela lei de Moisés. O saduceu, ele acreditava em Deus enquanto estava andando aqui. Deus punia ou dava os bens enquanto ele caminhava, premiava ou punia. Morreu, desencarnou, acabou, não tem mais nada. Estranho, né? Estranho. Mas tudo bem. Então nós não sabemos, a humanidade ainda não sabe de onde veio, por que está aqui e para onde irá. É meio complicado isso. Não consegue descobrir, portanto, a razão da sua existência. Por que está aqui?
tem uma historinha. Eu gosto de história porque amanhã não vão lembrar de mim, mas vão lembrar da história. Acabou, né? Diz que um homem, ele estava completando 50 anos da sua formatura na escola. E os colegas, agora todos já velhos, se reuniram, vão fazer um grande encontro lá na escola, permitindo que a gente faça festa lá dentro. E os velhinhos todos foram para dentro da escola e uma festa lá no pátio. E de repente, esse sábio, né, um desses que era sábio, ele ali não conseguia encontrar o motivo da sua caminhada, da sua existência. E ele descobre ali, naquela festa. Porque aí ele olha para o pátio, e olhando para o pátio, de repente, ele se transporta e vê ele e os coleguinhas, agora todos velhinhos, mas correndo no pátio na idade que eles tinham naquela época. Tudo 8, 9 anos, aquela correria. E ele começou a olhar. De repente ele conseguiu distinguir no meio daquela criançada ele mesmo. E ele ficou atento, falou, puxa, olha eu. E aquela criança, que era ele, vem até a sua frente e encara. Ele tremeu. Falou, meu Deus, eu com 7, 8 anos, eu aqui com 57, 58, o que essa criança vai fazer? Ele diz, a criança me olhou profundamente e sorriu. Tendo sorrido, ele descobriu que ele não tinha falhado com seus sonhos de criança. E seus sonhos, os sonhos de uma criança, normalmente são aqueles sonhos puros. O que a criança quer ser? Bombeiro, médico. A criança não diz, quero ser traficante, assassino. Não. Então, ele estava feliz por quê? Porque ele não traiu os seus sonhos de infância. É assim que a gente precisava se comportar, né? Realmente, olhando para dentro, ver o que aquela criança de 40, 50, 60, 70 anos faria se olhasse para dentro de nós. Se não fizermos o melhor, para muitos, a vida fica sem sentido. Não tem sentido. A vida não é nada mais do que uma caminhada entre o nascimento, o berço e o túmulo. Não tem mais nada. A pessoa não consegue justificar o porquê que está aqui. Leva a vida de qualquer jeito. Não vale a pena. Nunca será feliz. Mas nós precisamos alcançar a felicidade. É necessário. Como falamos, dá para alcançar aqui. Aqui dá para alcançar, né? Não aquela felicidade que o mundo imagina, né? Em cima dos bens, isso, aqui. Não. A felicidade que nós entendemos como felicidade real. Isso sim. Dá para conseguir, apesar dos problemas, apesar das dificuldades que encontramos aqui. Jesus deixou uma pista, né? E aí nós vamos perguntar. Deixo-vos um mandamento novo. Ele falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Se pedisse para vocês levantarem o braço, quem ama a Deus sobre todas as coisas? Daria para levantar o braço? Acho que todo mundo, né? Amamos a Deus, né? O Pai. Segundo, quem ama o próximo? Pode ser qualquer próximo. Pode ser o filho, a mãe, até a sogra pode, não tem problema. Fica à vontade. Põe a sogra aí no meio, né? Quem ama pelo menos um próximo? Acredito que todo mundo. Ali, olha, o próximo está bem próximo, né? Bem próximo. Então, todos amamos vários próximos. E o terceiro, dentro daquilo que nós carregamos, as dificuldades, a pequenez, os problemas, os nossos vícios, né?
a nossa irritação, um monte de coisas. Se perguntarmos lá fora, e aqui, às vezes até aqui mesmo, né? Levando em conta tudo isso, quem ama a si mesmo? Ou se tolera? Às vezes a gente se tolera, não se ama. E fica difícil dar ao próximo algo que a gente não consegue dar a si mesmo, que é o amor. Não dá para dar a Deus um amor que eu não consigo dar a mim e ao próximo. Imagina se ela não dá amor àquela criança, como ela diria, eu amo a Deus. Você ama a Deus que aparentemente está tão longe, tão intocável, e não consegue amar aquela criatura que está tão juntinho? Fica difícil. Então Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente se esquece de amar, se tolerar. Eu tenho que observar. Aquilo que não está bom em mim, eu tenho que consertar, tenho que buscar, né? Senão aí a coisa não vai crescer. Então, como é que fica o entendimento da verdadeira felicidade? Verdadeira felicidade é algo que está aqui dentro. Está aqui dentro. Não está na garagem. Não está na praia. Me traz até momentos de alegria, sem sombra de dúvida. Mas felicidade é outra história, né? Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Tem muita gente que está trancado numa penitenciária e é extremamente feliz. A consciência dele está limpa, mas está trancado. Mas ele é feliz. E tem gente que está do lado de fora, na liberdade, e é extremamente infeliz. Então, é uma coisa de dentro, né? É uma atitude comportamental a felicidade. A forma como me comporto. É uma maneira de ver a vida e não um acontecimento. Eu sou infeliz porque meu pai desencarnou. A palavra está errada, no meu entender. Estou extremamente triste. Continuo sendo feliz, porque eu sou filho dele. Ele me ensinou tantas coisas. Ele nunca me deixará, estará sempre comigo. Eu sou feliz, mas estou triste. A verdadeira felicidade, ela não cai, não é derrubada por momentos de tristeza, né? A não ser que a felicidade nossa não esteja bem construída. Mas Jesus falou, construa sobre a pedra, não sobre a areia, né? É evitar irritar-se com as coisas. A gente está sempre observando o outro, está sempre irritado com o outro. O outro faz tudo errado, né? É interessante. E a gente aponta o dedo para ele e esquece que tem 3 apontando para si mesmo. Eu faço mais do que ele. E por que eu condeno? Por que não perdoo? Por que não ajudo? Tenho que compreender as situações que a vida me apresenta. Isso é fundamental. É fazer o bem. Na medida que conseguimos, né? Ah, mas eu não consigo tanto. Faça tudo que você pode. Como é gozado o bem que a gente faz? Eu perdi um pouquinho. Nós temos ainda... Não, Pode seguir. Por exemplo, aqui alguém já ajudou um deficiente visual a atravessar a rua alguma vez? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Lembra o nome dele? Não perguntou o nome dele? Não. Não perguntou? Mas saiu com uma felicidade enorme. Nossa. Aí. E aí? Felicidade são esses gestos. Né? De auxiliar alguém a atravessar a rua que não pode, tem dificuldade e tal. Você auxiliou, saiu dali sorrindo. Olha que coisa boa. E a gente esquece disso, né? Temos que tomar atitudes. Atitudes. Porque a vida não é um problema. Muita gente diz, ixi, mas viver aqui é tão complicado. Bom, de fato, é uma complicaçãozinha, né? Poderia ser mais fácil, mas se a gente tivesse melhor espiritualmente falando,
estaria sendo mais fácil porque a gente estaria num local melhor, né? Mas nas condições nossas, nós estamos no lugar certinho, né? As dificuldades que estão aí são desafios para nós, para que a gente aprenda. Mas a gente quer só um caminho florido, mas aqui o caminho ainda é cheio de pedra, tem que machucar o pezinho, né? As dificuldades que aparecem, portanto, são lições para aprendermos, né? Em todos os instantes. Vamos lembrar que pessoas que nós conhecemos como boas, né, no decorrer de toda essa caminhada, pessoas extremamente boas, passaram por dificuldades extremas. E é natural, né? Fazia parte do caminho, até testando essas pessoas dentro da sua caminhada. Vamos lembrar, por exemplo, Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Ele que tinha à frente dele um futuro brilhante dentro do judaísmo. Fantástico. Paulo de Tarso seria com certeza o melhor dos sacerdotes lá daquela época. Era reconhecido, respeitado. Entretanto, alguma coisa tocou aquele coração. Se a gente pensar bem, às vezes nosso coração é tocado por coisas tão pequenas, né? Pequenas aparentemente, mas que aqui dentro marcam violentamente. O coração de Paulo de Tarso, por exemplo, foi tocado quando a sua noiva, quem leu, Abigail, lembra? Ela, doente, e Paulo Estevão. E aí, Saulo de Tarso ainda, visitando lá a sua noiva, ela passando por dificuldades ali, caminhando para o desencarne, e ela já conhecia a mensagem de Jesus que Ananias tinha ensinado a ela. E ali, o que tocou o coração de Saulo foi: a sua noiva estava partindo, mas estava feliz. Estava com o reino dos céus aqui dentro. Era a semente que ficou aqui dentro. E aquela sementinha foi bastante para ele jogar fora todo o futuro brilhante. Brilhante aos olhos deles lá, né? Jogou tudo fora para seguir Jesus, tomar bordoadas sem parar e ser morto. E foi feliz. Olha que interessante. Aí ele foi feliz. Nós vamos ver, por exemplo, Francisco de Assis, uma família tão nobre, né? Ele larga tudo para fazer uma tarefa que ele entendeu que era uma tarefa de Deus, e abdicou de tudo. Nós vamos ver, por exemplo, os primeiros cristãos, tá? No primeiro século, segundo, terceiro, eles iam para a morte por amor a Jesus, cantando hinos de louvor e agradecendo. Ali estava a felicidade. Ali para eles era a felicidade. Eles estavam com Jesus. Vamos lembrar de Gandhi. Gandhi, maravilhoso, né? Trabalhando pelo seu povo de uma forma serena, mas libertando o seu povo daquela escravidão, com uma sabedoria incrível. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nosso Chico Xavier. Chico Xavier poderia ter ficado rico com os livros dele, né? Isso se a espiritualidade continuasse atuando através dele, se ele tivesse desencaminhado, né? Também tem isso. Mas Chico passou por tantos problemas, tantas dificuldades, tantas dores, doença, desde o início. E perguntado se ele faria tudo de novo, faria tudo de novo, porque eu sou feliz. Feliz daquela forma. Então, sem nos conhecermos, sem fazermos essa viagem para dentro, nós vamos nos depreciando. A humanidade se deprecia. Quem eu sou, para a grande maioria? Eu sou funcionário, eu quero ser um rico, eu quero ter conquistas. É só isso. E se deprecia, porque isso não é a verdadeira conquista. Na hora que partir, não vai levar nada.
vai ficar tudo aí. O que ele vai levar é tristeza por aquilo que ele não não conseguiu abraçar durante sua caminhada. E aí, como eu falei de historinha sempre marca. Tinha um jovem, esse jovem, ele se depreciava. A gente está falando de não se valorizar, né? Nós temos que nos valorizar, mas com certeza diante daquilo que nós estamos buscando de verdadeiro, de bom. Esse jovenzinho, ele se depreciava. Ah, eu sou um zero à esquerda. Ah, eu não consigo fazer nada de bom. Não tem jeito, tal. E aí esse jovenzinho se depara com um sábio. Entra na casa do sábio e foi lá. Sábio, eu precisava que você me ajudasse, porque eu me sinto tão inferior, tão pequeno, tão nada. E o sábio falou, eu preciso dar uma ensinada, passar uma lição para esse moleque, né? Para ele despertar. Olha, eu até te ajudaria, moleque, mas antes disso eu preciso que você me faça um servicinho. Eu não consigo fazer nada. Depreciando o tempo todo. Olha, eu tenho esse anel de ouro aqui, tá? Eu preciso que você leve na cidade e me venda esse anel. Mas olha, hein, por favor, não me venda por menos que 5 moedas. Ah, não sei se consegue, vai. Pega o cavalo, está aqui atrás da casa. Aí o moleque pega, com aquele entusiasmo todo, né? Ah, não sei se consigo. Chegou na cidade, voltou. E aí, conseguiu? Não, sábio. Olha, sabe o que é? Um me ofereceu 1 moeda, não 5. Então não pude vender. Outro me ofereceu 1 moeda e um saco de farinha. Não vendi. O outro ofereceu para mim 1 moeda e um pedaço de carne. Não vendi. Bom, você pesquisou quem? Aí eu pesquisei o dono da padaria, o dono do açougue, o rapaz da quitanda. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte. Pega de novo o cavalo. Vá até o ourives e veja quanto ele paga por esse anel. Mas não venda. Não venda. Porque eu não quero vender esse anel. E o molequinho vai, e meu Deus, que coisa, tal. Aí ele volta todo entusiasmado. Sábio, eu fui até o ourives e ele falou que paga por esse anel 20 moedas de ouro. 20 moedas de ouro, porque parece que o senhor tem pressa de vender e tal. Senão ele oferecia até 30. E aí o sábio diz, era isso que eu queria te explicar. Quando nós nos deixamos ser avaliados por quem não tem conhecimento, por quem não nos conhece, e muitas vezes nós não nos conhecemos, a nossa avaliação é 1 moeda e um pacotinho de pão. Nada mais que isso. Quando sabemos nos avaliar, realmente dar importância àquilo que estamos buscando, fazendo sempre o melhor, né? Aí nós vamos ver que somos joias raras para o Pai. Só temos que ser avaliados por quem conhece. E ninguém melhor do que a gente mesmo, se a gente quiser se avaliar, quiser olhar para dentro e se conhecer verdadeiramente. Então, vamos construir a felicidade? Precisamos. Jesus deixou a receita, né? A pista. Meu reino não é deste mundo. Ele estava dizendo da vida futura. Mas Jesus, numa narrativa, eu não recordo agora o livro, ele diz, olha, meu reino não é desse mundo, mas eu não desdenho a possibilidade de fazer aqui a extensão do reino. Em outras palavras, ou seja, fazer aqui também um local feliz. Aí nós temos essa transição. Aqui será muito mais feliz, né? Comparado com os dias de hoje, será. Olha a receita.
Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Falamos do reino dos céus aqui dentro, nossa consciência. Não dá para a gente conquistar isso tudo, esse entendimento, numa única caminhada. Aqueles que entendem a vida uma única vez, não dá para a gente aprender, é impossível. Impossível. Várias encarnações vai nos permitir angariar o conhecimento, o entendimento, a prática, e aí, a cada nova caminhada, um reino dos céus cada vez melhor, né? Cada vez mais bonito, cada vez mais completo. Bem-aventurados aflitos. Ah, mas eu não gosto de sofrer. Ah, mas por que eu estou sofrendo? Se eu errei ontem, por que eu não vou sofrer hoje? Se eu enchi a cara ontem no boteco, por que hoje eu vou reclamar que eu estou com cirrose? Não faz sentido. Então, bem-aventurados aflitos, aquele que sabe bem sofrer, aquele que se compreende nos momentos de dor, dizendo: olha, eu fiz alguma coisa errada, fico na minha e vou sair com classe, né? Pobres de espírito, ser humilde, não tem nada melhor para essa caminhada que ser humilde, para a gente angariar, crescer, poder ensinar, ajudar. O orgulhoso não. O orgulhoso não tem esse espaço. Brandos e pacíficos, né? Muita gente acorda guerreando dentro do próprio lar, guerreando no ambiente de trabalho, guerreando na rua. Nasce para guerrear. Passa novela. Eu brinco, aí é uma brincadeira só, que eu faço com a minha esposa. No canal 7 passa novelas bíblicas, né? Eu falo, meu Deus, esse pessoal de antigamente, na visão, eles nasceram para guerrear e para falar com Deus. Não tem outra coisa. Então toda hora falando com Deus e guerreando. Fala, meu Deus, assim não é. Não dá, né? Não é, não está certo. Amar o próximo como a si mesmo é a receita. A melhor receita, mais objetiva. Não vou fazer para o senhor o que eu não quero que o senhor faça para mim, né? É tão simples. Não vou lhe bater porque eu não quero que o senhor me bata. Vou lhe respeitar porque também preciso do seu respeito. Vou lhe ensinar porque também preciso que o senhor me ensine naquilo que o senhor já tem, né? Praticar a caridade, o desapego, né? Uma lição tão bonita que Zaqueu para mim é um dos grandes símbolos do desapego. Zaqueu foi, né? Uma passagem de Zaqueu nos evangelhos única, mas marcante, né? O desapego. Procurar então a perfeição e entendermos que felicidade é uma coisa, alegria é outra, né? Ser feliz e alegre, opa, ótimo, beleza. Mas ser feliz com os momentos de tristeza, natural, né? Tudo bem. Compreensível. É? Tem que compreender. Tem que compreender. E aí, para não estender demais, nós vamos contar uma historinha de um discípulo chamado Natanael, discípulo de Jesus. Natanael morava numa cidade povoada, né? Às margens do Mar da Galileia. Esse povoado se chamava Dalmanuta. E ele lidava com a pesca, ele era pescador. E ele tinha um amigo chamado Filipe. Filipe começou a seguir Jesus, né? O discípulo Filipe. E Natanael, convidado por Filipe, ele vai conhecer Jesus. E começa a acompanhar, ouvir. Mas Natanael tinha um problema. Ele era uma pessoa extremamente triste e infeliz. Aí ele juntou os dois, né? Infeliz e triste. E aí, ele, começando a acompanhar Jesus, certo dia, Jesus, percebendo
a tristeza sempre nos olhos de Natanael, e Natanael depois, naquela época era muito comum, mudar de nome. Né? Não tinha que trocar título de eleitor, carteira de motorista, né? Só trocava o nome. E, por exemplo, Levi passa a ser Mateus, Natanael passa a ser Bartolomeu, depois que ele de fato encontrou. Mas então, até então, Natanael, ele triste e Jesus preocupado em termos, né? Poxa, por que Natanael é tão triste? Um dia aproveita uma brechinha. Natanael, senta aí, vamos conversar. Por que essa tristeza? Ah, Jesus, essa tristeza, eu vejo o seu evangelho, o senhor distribuindo a boa nova, né? Mas a boa nova, ela exige fortaleza. Eu não tenho. Jesus diz, não, o evangelho não exige, o evangelho transforma. Transforma o fraco em forte. Se ele, de fato, buscar aprender, modificar-se tudo. Então, Natanael, o evangelho transforma, não exige. Exige uma imposição, né? Transforma. É uma possibilidade se eu der um espaço para a transformação. Aí ele fica pensando, bom, por que eu sou triste? Ah, Jesus, eu tenho problema, dificuldade com as coisas do dia a dia. Por exemplo, o que, Natanael? Aí eu pesco. E aí eu vou vender o produto da pesca. E sempre tem um atravessador que joga o preço lá embaixo. Eu transpiro, luto para ter o peixe para vender e nada, né? Não fico com nada. E aí Jesus diz, Natanael, pensa bem. Será que a riqueza que a gente está buscando aqui na Terra é tão importante? Temos que buscar a riqueza interior, né? Aí fica Natanael. Bom, o que eu vou justificar para ser tão triste? Ele está derrubando tudo, né? Ah, Jesus, minha mãe faleceu. E eu, que triste, tal. Ah, Natanael, se até aqueles que são mais violentos são acolhidos pelo Pai, sua mãe deve estar nos braços dele, e sempre orientando Natanael. Que mais? Ah, Jesus, eu chego em casa, meus pais não me compreendem, meu pai não me compreende, meus irmãos escorraçam, porque eu estou aqui seguindo. Ah, mas, Natanael, eles não compreenderam ainda, compreenderão um dia. E caía a noite. Isso aconteceu em Cafarnaum, também às margens do Mar da Galileia, só que um pouquinho mais ao norte e um local mais alto. Estava escurecendo e Natanael tinha que voltar para dar uma luta, né? Ele começa a descer, é uma inclinaçãozinha até chegar no mar, e ele ia olhando a lua. A lua estava mais bonita. Ele sentia a brisa que vinha do mar, estava mais fresco. Ele olhava as estrelas, tinha muito mais estrelas, e de repente ele começa a descer aquela encosta, pulando, cantando, assoviando uma música que sua mãe cantava. Queria procurar os motivos da tristeza. Não encontrou mais. E agora? Não tem mais motivo para tristeza. De repente ele está chegando e dá uma luta. Está chegando na sua casa, o seu pai vem, pá, escorraça. Está seguindo aquele lá, está seguindo aquele, né, profeta, não sei o que e tal. Não me dispus com meu pai. Entendi. Meu pai não conhecia Jesus. Eu conhecia. Veio os irmãos. Mesma coisa. Não me dispus com os irmãos. Eles não conhecem Jesus, eu conheço. Dia seguinte ele vai para a pesca. Pesca, passa lá no barco
aquele trabalho todo, quando ele chega na praia trazendo o produto do seu trabalho, começa a conversar de uma forma amistosa com os atravessadores. Todo mundo alegre, conversando, um ambiente diferente. Natanael não entendia ainda bem por que tanta mudança. E aí, correu a semana. No final de semana, no sábado, ele subiria de novo até Cafarnaum. No sábado, ele sobe. Quando ele chega lá, Jesus estava sentado numa pedra, conversando, fazendo o sermão dele com as pessoas, e Jesus olha bem para Natanael, que chegou, ficou à distância. Natanael tinha um olhar diferente. Natanael não era o mesmo. Natanael estava se transformando em Bartolomeu. E aí Jesus, vendo a alegria em Bartolomeu, ele narra esse trecho, essa parábola. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Que história! Às vezes, nós encontramos o tesouro. Natanael tinha encontrado, estava com Jesus o tempo todo, mas ele enterrava o tesouro de novo. Né? Às vezes, nós encontramos o tesouro e enterramos. E vamos embora. De repente, a gente tocado de alegria, pensando, puxa, mas aquilo que me ensinou, como é importante, como está me trazendo tanto conforto. Aí ele vai vender tudo que tem. O que é vender tudo que tem? É se desfazer daquilo que o atrapalhava. A indiferença, a revolta, o egoísmo, a sedução pelas coisas da terra. Vendi tudo, desfiz de tudo. Como se eu comprasse agora, com a minha boa vontade, comprasse aquele terreno e recuperasse aquele tesouro. Foi o que Natanael fez. Por isso, Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Estava lá. Certo homem, tendo encontrado, quantos que encontraram e não fizeram nada, até hoje, deixa lá enterrado. Tendo encontrado, escondeu-o de novo, desprezou. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Então, felicidade. Dá para ser aqui? É mais ou menos a história de Francisco de Assis, né? Também. Deixou aquela riqueza toda. Dá para juntar. E saiu pelos campos feliz e contente. E os pais nem acreditavam, ninguém. Paulo de Tarso, no meio de tanta riqueza também, joga tudo fora e segue. Jesus. Entender. Quantos que têm, aos olhos do mundo, uma coisa muito grande, aqui materialmente falando, e que o mundo não compreende por que ele jogou, entre aspas, fora. Na verdade, ele não jogou fora. Ele deu o valor correto às coisas. E ele foi buscar aquilo que é mais importante para ele. Né? Combinado? Pedir para ele fazer a prece final. Muito bom. Pode encerrar? Pode. Então vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, nosso mestre maior, a quem agradecemos sempre, porque Ele é o grande tesouro da nossa vida, porque é nele que encontramos essa riqueza tão importante para a nossa caminhada. Que estejamos sempre, então, dispostos a dar atenção devida a Jesus, estudar Jesus, compreender Jesus e procurar
dentro das forças que cada um de nós tem, viver Jesus. E ele deixou essa pista. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que aprendamos então a mostrar ao Pai, a Deus, o quanto o amamos, amando o irmão. Nenhum pai aceitaria que nós chegássemos até ele diretamente e disséssemos: eu te amo, pai. E aí ele diria: mas você odeia teu irmão. Teu irmão também é meu filho. O pai se sente verdadeiramente amado quando vê que os filhos se amam. Vamos então aprender a cada vez mais buscar Jesus e compreender e viver Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Deus, graças a Jesus.